Outro jogador que está valorizado no mercado, não é tão jovem assim, mas vem sendo assunto nas últimas semanas, é o Arthur, do Red Bull Bragantino, que virou o novo camisa 10 da equipe. O Palmeiras tem interesse no jogador, o preço inicial foi salgado, mas pode ter uma diminuição no valor por parte do Red Bull? Na verdade, o Bragantino diz que vende para o Palmeiras pelo preço que ele acertou para vender para o Oriente Médio e que para os Emirados Árabes, e que o Arthur não quis ir, que era 10 milhões de euros. Segundo a versão do Bragantino, a notícia se espalhou sendo 15 milhões de euros, mas o valor é 10 milhões de euros. Uma observação que eu ouvi conversando com dirigentes na semana passada foi que o Brasil está valorizando mais jogadores de outras ligas do que jogadores de liga brasileira. Então, o Palmeiras não se importa de pagar 10 milhões de euros pelo José Manuel Lopes, o Flaco Lopes, mas se importa de pagar 10 milhões de euros pelo Arthur. O Santos, o Flamengo não se importa de pagar a maior quantia paga por um jogador no futebol brasileiro no ano passado para ter o Everton Cebolinha, mas se importa de desembolsar 10 milhões de euros pelo Ângelo, que ele quer contratar. Então, regateamos com jogadores de liga brasileira e não regateamos com jogadores de outras ligas. Nesse cenário, o Bragantino diz, olha, se o Arthur quiser ir e o Palmeiras pagar 10 milhões de euros, o Arthur vai, mas são 10 milhões de euros. Ou seja, o preço está estabelecido. Quem quiser, alcance ou tente negociar uma melhor condição. É diferente da minha apuração, Razan, sempre, claro. Você pode falar com pessoas diferentes, ter informações diferentes. Na semana passada, eu conversei com duas fontes do Atlético Mineiro, uma delas o Rafael Menin, um dos investidores do Atlético. O Rafael Menin deixou claro que o Atlético precisa negociar um titular no meio do ano. E um possível titular para ser negociado pode ser o Arana, que hoje está machucado, pode ser o Alan, pode ser o Zaracho. Mas ele não falou em preço. Porque estou falando isso por quê? Porque ontem se disse que o Palmeiras chegou com 10 milhões de euros e que o Atlético disse não são 10, são 15 agora. Na semana passada, na minha apuração, ninguém falou em preço. Uma parte da direção do Atlético deixou claro que para o Palmeiras não negocia. Outra parte disse, precisamos vender, mas ninguém falou qual é o valor. Palmeiras e Atlético, além do próprio Flamengo, que nos últimos anos vem rivalizando como as principais forças do futebol nacional, daí também talvez essa rejeição maior, porque é um adversário direto aos principais títulos do nosso futebol brasileiro e sul-americano. Palmeiras e Galo se encontraram nas últimas Libertadores, por exemplo, recentemente.